Bom dia, meu nome é Ricardo Farias. Eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades do formulários do Google. Eu considero essa uma das ferramentas excepcionais que ajudam muito no dia a dia com redução de papel, melhora em fluxos de trabalho, se evita muito retrabalho com isso e é uma ferramenta bem simples de ser utilizada. Se você tiver em seu e-mail, aqui em cima nesse tecladinho, clicando uma vez, acesse o seu Drive. Bom, eu vou abrir um diretório aqui para a gente trabalhar. Então, para criar um diretório, vamos criar uma pasta, né, chamado Google Apps for Work. E para criar um formulário, nós clicamos aqui também em Novo, mais Formulários do Google. Assim que você abre o formulário, é essa aparência que ele tem. Ele já coloca aqui formulário sem título, aí você pode mudá-los, né? Mudá-lo. Vamos colocar como formulário de apresentação. Ok, ele já mudou aqui em cima e também mudou aqui o título. Ok? Bom, vamos lá. Uma das utilizações básicas do formulário é fazer um questionário, por exemplo, de uma pesquisa, um questionário de satisfação. Você pode também solicitar informações do seu departamento, pedindo para a pessoa colocar alguns dados que a gente vai ver aqui a seguir. Então aqui basicamente a gente já tem uma pergunta, né, que podemos utilizar clicando aqui nesse triângulo. Ele dá várias opções, né, do que nós vamos verificar a utilização. Né. Vamos colocar uma pergunta aqui. Por favor, digite seu nome, um exemplo. Vamos selecionar a resposta curta, né? Vamos colocar seu nome completo. Se você quiser colocar uma observação, aqui embaixo, você pode habilitar a descrição. Então, logo abaixo da pergunta vai aparecer uma instrução, por exemplo, sobre o tipo de pergunta que você está fazendo. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, inserir seu nome completo como consta no RG, por exemplo. E eu posso definir que essa pergunta ela é ou não obrigatória. Se você estiver trabalhando com várias perguntas numa página ou uma pergunta por sessão, que a gente vai ver mais a seguir, você também pode bloquear para a pessoa seguir para a próxima sessão ou para a próxima página, se ela não responder uma das perguntas que estiver lá. Tá? Então vamos trabalhar agora sem a obrigatoriedade. Um fator importante que vale citar, aqui clicando nesta engrenagem, é coletar automaticamente o nome do participante da empresa que você trabalha e permitir apenas uma resposta por pessoa. Isso aqui evita que, digamos que você faça uma pesquisa sobre uma palestra que você fez e mande para todos os participantes dessa palestra. Se você permitir somente uma resposta, a pessoa não vai conseguir preencher o formulário mais que uma vez. Isso evita até para o lado bom ou o lado ruim, né, que a pessoa coloque informações demais repetidas vezes, né, ou de menos. Aqui embaixo nós temos a opção enviar outra resposta. Isso aqui precisaria estar desmarcado, né, porque senão você não consegue enviar outra resposta. Editar as próprias respostas. Então, ao final do preenchimento do formulário, se isso aqui estiver marcado, a pessoa que está preenchendo ela vai ter uma
informação ao lado do término, como editar respostas. Então ela consegue abrir o que ela acabou de preencher novamente e fazer as alterações necessárias. Ver resumo das respostas. Se for um formulário de pesquisa que você quer que os dados fiquem abertos, você pode permitir para quem preencher que essas respostas fiquem expostas, né? Mostrar barra do progresso, eu acho que é bem interessante deixar, porque a pessoa tem uma ideia de o quanto falta para terminar. Se você estiver aplicando, por exemplo, uma prova, que também dá para fazer aqui no questionário, você pode embaralhar a ordem das perguntas, né? Assim não fica a resposta 1, a pergunta número 1 igual para todo mundo, né? E vamos dar um salvar aqui, ok? Então vamos lá. Como ficaria nosso formulário? Clicando aqui em visão, está aqui, ó, aparece meu nome e já está avisando, ó, será registrado quando você enviar este formulário. Então digite seu nome completo, né? A pessoa pode colocar o nome aqui, eu vou preencher, Ricardo. E como o e-mail está sendo capturado automaticamente, essa opção aqui aparece para todos, tá? Você permite que o que foi preenchido seja enviado para a pessoa que preencheu, né? Aí eu dou um enviar. Ok, aí está meu registro aí do que eu respondi no questionário. Vamos dar uma olhada aqui, ó, em respostas, já apareceu. Ó, agora você pode ver o resumo de cada resposta individualmente. É uma nova função que a Google está disponibilizando. Então, se eu tiver vários usuários, aqui vai aparecer cada um, eu seleciono e vejo que cada um respondeu na íntegra. Ou simplesmente eu posso ver um resumo. Eu também posso, que é o benefício aí que o formulário provê para vocês, criar uma planilha que registre todas as respostas que foram enviadas. Então, dessa forma, você pode tratar essas informações já diretamente numa planilha. Eu costumo dar como exemplo que normalmente alguém pega uma planilha lá vou falar do Excel, manda para 20 pessoas e pede para trazer dados, preencher dados naquela planilha e aí te devolve 20 e-mails com 20 planilhas em anexo, né? Então, quer dizer, enche sua caixa de e-mail e te dá um trabalho relativamente grande de ter que consolidar todos esses e-mails, né, esses dados dessa planilha, numa planilha única. Se você faz através de um formulário, conforme vão sendo respondidas as perguntas, automaticamente são colocados aqui os dados, né? Então vamos fazer um outro teste. Vou fazer o seguinte aqui, para vocês verem que é basicamente online. Eu vou... Só um minutinho. Eu vou preencher o formulário novamente. E vou dar um enviar. Ó, percebam aqui atrás que vai aparecer minha nova resposta. Olha lá, ele já preencheu com a informação. Digite seu nome completo. Bacana. Então vamos continuar com os exemplos aqui. Ah, mas eu achei que na hora de fazer o preenchimento não ficou fácil para o usuário verificar o que ele está digitando, né? Então, qual que é a diferença de utilizar a resposta curta de parágrafo? Se eu tivesse que preencher com um nome muito grande, ó, percebam que conforme eu vou digitando, ele vai andando do lado esquerdo com os dados, né? Se a pessoa precisa verificar alguma coisa, tem que voltar
com a seta ou com o próprio mouse, né? Para lá ou para cá. Então, para evitar que fique com esse aspecto, você pode utilizar o parágrafo. Então, no parágrafo, como ficaria? Conforme a pessoa vai dando Enter, vão se criando novas linhas. Então, imagine que você estivesse aí fazendo uma pergunta dissertativa, né? O que você acha sobre um determinado tema? Se fosse uma prova, por exemplo, ou se fosse um levantamento de informação do seu departamento, você colocaria a pergunta e deixaria um parágrafo para a pessoa poder escrever e ter melhor visualização daquilo que já foi digitado. Então, esse aí é um dos benefícios. Aí a resposta ficaria ali, né, preenchida, conforme foi escrito. Ok? Ok. Então, vamos ver uma nova funcionalidade. Múltipla escolha. Essas três aqui são bem úteis, né? Qual a diferença de ter múltipla escolha, né? Vamos colocar aqui um novo formulário. Não, vou adicionar mais uma pergunta. Como é que eu faço? Nesse mais aqui, clica-se uma vez, ele vai duplicar, perdão, ele vai fazer uma nova pergunta. Então, você poderia colocar, no caso de múltipla escolha, digite em qual cidade você trabalha. Ou melhorando aqui, em qual cidade você trabalha. Então vamos lá, poderia ser São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul e assim por diante. Notem que ele não coloca isso em ordem alfabética, tá? Então é necessário aí, quando você for fazer essa múltipla escolha, você já coloca em ordem. Uma forma fácil de fazer é escreva isso aqui em um outro editor, mande colocar em ordem alfa e você simplesmente copia e cola aqui de uma vez só, né? Então, digamos aqui, ó, se eu estivesse utilizando aqui na planilha, se fosse colocar, por exemplo, eu coloquei lá São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí eu venho aqui, coloco, simplesmente copio e venho aqui na planilha, vou excluir, para fazer exclusão, venho aqui nesse X e dá um Ctrl V. Tá lá, ele coloca tudo de uma vez, né? Então, se você estiver fazendo algum tipo de pesquisa para suas filiais, você pode provavelmente ter uma planilha com o nome de todas as filiais em ordem alfabética. Vem aqui, dá um copiar e colar e ele já insere tudo de uma vez para você não ter que ficar digitando um por um, né? Então, como ficaria? Vamos dar um visualizar aqui, né? A múltipla escolha são várias opções, mas você só pode escolher uma delas, né? Perceba que eu não consigo escolher mais que uma, né? Digamos que você faça uma pesquisa em qual cidade você trabalha, né? Faltou interrogação aqui. E você tem aí alguns colaboradores, né? Alguns funcionários que trabalham em mais que uma cidade. Então, por exemplo, a pessoa é do ABC, desculpem, a pessoa é do ABC e trabalha na filial de São Paulo, mas ela tem que vir para a sede que é em São Caetano.
Então, como ela executa suas funções em dois locais, e você quer fazer um tipo de levantamento, você usa aqui caixa de seleção, né? Caixa de seleção ficaria assim. A pessoa pode fazer mais do que uma marcação. Então, essa aí é uma da utilização, né, do que se pode utilizar aqui dessa função. E lista suspensa nada mais é do que a mesma função da múltipla escolha, porém ele não cria aqui um monte de linhas abaixo, né? Normalmente você utiliza isso aqui quando você tem uma quantidade grande de opções e você não quer deixar poluído, vamos dizer assim, o seu formulário, né? Então você, como vai querer só uma informação, você disponibiliza aqui, a pessoa dá um enviar e lá fica registrada a planilha. Vamos voltar para cá. Tá lá, em qual cidade você trabalha? Santo André. Vamos voltar para cá, vou juntar esse aqui. Ok. Tá, agora digamos que você queira fazer, por exemplo, um formulário diferente. Em qual cidade você trabalha? E você ter as mesmas opções aqui para uma outra pergunta. Então você simplesmente manda duplicar. E aqui você, em qual cidade você mora? Então você tem o mesmo tipo de pergunta com as mesmas opções, né? Mas, obviamente, a resposta pode ser diferente, né? A pessoa pode morar numa cidade e trabalhar em outra. Mas essa é uma forma de você rapidamente duplicar algo que você queira. Por exemplo, você faz um formulário onde solicite o endereço residencial, endereço comercial, endereço de cobrança. Você não tem que repetir as mesmas perguntas com as mesmas opções, você vai utilizando essa função de duplicar, né? Então isso aí te poupa um pouco de trabalho, né? Vamos criar mais uma pergunta aqui. Vamos utilizar agora escala linear. Isso aqui normalmente é utilizado, né, quando você vê aí muito aqueles formulários de carro, né? Ah, o que você acha da qualidade deste modelo, né? Então, aqui embaixo a gente pode colocar de 1 até 10, né? Não de 0, mas de 1, né? Ou de 0 a 10, perdão. De 0 até 10 se você quiser incluir o 0. E do lado esquerdo do marcador, aqui nós temos as opções de marcação. Então eu posso colocar ruim e excelente, por exemplo. Então aqui você teria uma percepção sobre a pergunta, né, que eu não coloquei aqui, mas vamos lá. Que nota você daria, perdão, que nota você daria para seu ambiente de trabalho? Digamos aí que fosse o RH fazendo uma pesquisa das condições de trabalho de cada um, simplesmente com um fator numérico, né? Como ficaria isso? Não, tá lá. Então a pessoa tem de 0 a 10, aí a possibilidade de responder, né? Então a pessoa vem para cá, marca um 6 e dá um enviar. Aí lá no nosso formulário aparece o 6 aqui. Deixa eu melhorar isso aqui para visualizar melhor. Tá lá. Que nota você daria para seu ambiente de trabalho? 6. Então notem que se eu tiver várias perguntas que me deem números, depois eu posso fazer um gráfico, né, manipulando aí as informações da forma que precisar, né? Vamos lá agora, escala linear, grade de múltipla escolha. É quase igual ao anterior, mas com uma sutil diferença, né? Digamos aqui que na linha 1
eu coloco que nota você daria para seu ambiente de trabalho. Aí em relação à qualidade, isso seriam as linhas, né? Iluminação, limpeza e o que mais que a gente poderia? Vamos trabalhar só com esses três aqui. E aqui, em vez de eu ter um fator numérico, né, porque às vezes você tem uma escala muito grande, vai de 0 a 10, e só que entre ruim e excelente, você coloca ali o 5 para 1, pode ser diferente da opinião do outro, né? Então, será que aquele 5 foi realmente um bom ou foi um regular? Aqui com o fator de colunas, você pode literalmente escrever quais as opções que você quer que apareça. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, ruim. Vamos colocar com péssimo. Péssimo, ruim, bom. Vou colocar o contrário aqui. Regular, bom, ótimo e excelente. Como ficaria isso? Vamos lá. Aqui eu fiquei com uma barra de rolagem devido à quantidade de opções e por ser um fator texto, né, então ele acaba ocupando mais informações aqui. Então a pessoa poderia responder, ó, o que você acha do seu ambiente de trabalho em relação à qualidade? Tá, a qualidade eu acho boa. A iluminação para mim está regular. De repente tem lâmpada queimada ou está precisando colocar mais lâmpadas para melhorar o ambiente. Em relação à limpeza, ótimo. Se eu der um enviar, tá lá as informações. As perguntas aqui, e embaixo ele aparece a qualidade, iluminação e limpeza, para você saber do que foi a resposta. Você também poderia, em vez de colocar texto, poderia utilizar números, né? A vantagem é que você economiza perguntas com o mesmo teor, né? Então você consegue fazer uma grade para isso. Vamos lá criar uma nova pergunta. Já vimos essas daqui. Bom, data e hora é muito simples, né? Informe a data de sua admissão, por exemplo. E a gente poderia usar uma outra com hora, né? Deixa eu colocar aqui hora. Informe o horário em que nasceu. Vamos dar aqui um visualizar. Então a pessoa simplesmente vem aqui e faz o preenchimento ou escolhe clicando aqui nesse triângulo, ele abre aí algumas opções. Tá? O horário tem que ser digitado, então sei lá, meio-dia. E dou um enviar. Tá lá minhas informações. Ok? Ok. Vamos criar mais uma utilização aqui, que seria o quê? Seria inserir... Peraí, só um minutinho. Ah, sim. Inserir uma imagem. Então aqui eu posso tirar uma foto com a webcam, né, que a minha não está configurada agora, ou buscar uma informação por alguma URL. Deixa eu dar um cancelar aqui, só um minutinho. Vou começar de novo. Aqui por URL, se eu já tiver um atalho aí na web, com uma imagem específica, eu vou lá no site, copio o link e trago ela para cá, né? Vamos fazer uma pesquisa aqui, ó. Eu que sou fã e pratico, vamos dizer assim, um pouquinho. Vamos pegar aqui uma imagem específica. Então, aqui eu venho aqui, dou um copiar endereço da imagem. Dou um Ctrl V.
A URL não é válida, né? Então o tipo de URL não foi permitida para cá. Vamos pegar uma outra imagem. Vamos pegar aqui do Donnie Yen, que é o nome deste lutador ator. Vamos ver se este ele permite. A imagem foi tão ruim que travou o meu formulário, é mole? Então eu vou fechá-lo. Vou abri-lo novamente. Vamos lá embaixo. Eu tinha uma pergunta que eu ia fazer uma inserção de imagem. Essa imagem ele aceitou. Dou um selecionar. Opa, tem um duplicar sem querer, perdão. Aqui embaixo eu tenho as opções de jogar para o meio, para a esquerda ou para a direita, né? Para centralizar. A foto está muito pequena. Clica na foto e amplia, ok? Posso alterar a imagem. Não quero essa imagem, vou buscar uma outra e assim por diante. Aí você pode colocar, né, uma pergunta sobre qual sua impressão sobre esta imagem, né? Ou não colocar título nenhum, que melhor seria Ctrl X, vamos tirar isso aqui. Eu não quero pôr um título da imagem, na realidade eu me equivoquei. A pergunta a gente vai colocar embaixo, né? Então eu colocaria aqui uma pergunta de parágrafo, né? Qual a sua impressão sobre a imagem acima? E daria um parágrafo aí para a pessoa responder. Como ficaria isso? Tá lá, tem a imagem, eu preciso tirar lá a pergunta anterior que ficou aparecendo aqui. E qual a sua impressão sobre a imagem acima? Aí a pessoa vem e escreve o que ela achou sobre um determinado tema, né? Deixa eu excluir essa pergunta. Para excluir a pergunta vem aqui, ó, símbolo de lixeira. Para excluir, ela já não aparece mais. E para vídeo é o mesmo conceito. Eu venho aqui, dou um inserir, né? Venho aqui embaixo, dou um inserir vídeo e busco aí um vídeo do YouTube ou uma URL específica, né? Donnie Yen, vou pegar daquele ator lá em cima. Ó, Donnie Yen versus Bruce Lee, mas esse vídeo aqui eu já vi, ele é, como se fala, é computadorizado. Então, digamos que eu pegasse aí o Donnie Yen fazendo Siu Nintal numa rede de TV. Tem o mesmo conceito, eu posso jogar para os lados, né, ou centralizar a imagem, posso aumentar um pouco a visualização, né, e embaixo inserir uma pergunta. Então vamos lá, dar um mais aqui, uma pergunta de parágrafo. O que achou da técnica empregada acima? E aí a pessoa, deixa eu dar um fechar aqui, sair dessa página e dar um visualizar. Então a pessoa tem lá o vídeo, daria um play aqui, consegue ver o vídeo, né? Ele está fazendo Siu Nintal. E a pessoa opinaria sobre um determinado tema que estaria aqui em cima. Okay? Mas eu não quero fazer um questionário com tanta pergunta na mesma página. Ok, então a gente vai fazer uma para cada página, né? Então eu tenho aqui um inserir seção. Deixa eu fechar esse aqui. Eu vou logo aqui, clico em cima sobre a pergunta, né? E dou aqui, ó, um inserir seção. Então eu separei, ó,
formulário agora tem a seção 1 de 2. Então, na primeira parte do formulário eu tenho digite seu nome, né? Essa seção aqui está sem título, preciso dar um título para ela. Então, vamos colocar aí preenchimento. Ops. Vou colocar só preenchimento, só para constar. Ou vamos colocar em letra maiúscula tudo para destacar. Preenchimento. Eu posso colocar uma descrição aqui embaixo, né, opcional ou não. Então essa seção eu chamei de preenchimento, ok? E aqui nós temos a seção da cidade onde você trabalha. Agora a gente vai aqui para outra. Eu vou abrir uma seção aqui sobre ambiente de trabalho. Sei lá, coloco esse nome, ou um nome que seja pertinente aí à própria seção, né? O conjunto de perguntas, ou colocando uma a uma, como a gente fez lá na primeira parte. Podemos aqui embaixo abrir uma seção datas, data e hora. Data e hora. E por último, criar uma seção chamada imagem e vídeo. Então, como ficaria isso? Vamos lá. Vamos visualizar. Então tá aqui, ó. Eu tenho a barra de percentual mais visível agora, porque ela ficava lá no final, né? Então não estava sendo percebida. E conforme eu vou preenchendo e clicando em próximo, ele vai me aumentando aqui a quantidade, né? Tenho 5 páginas, então cada página deu 20% aí de preenchimento, né? Faço preenchimento ali, ou vamos colocar alguns dados aqui para ver como fica. Vou colocar só meu primeiro nome dessa vez. Opa. Ricardo. Próxima. Em qual cidade você trabalha? Bom, eu trabalho em São Caetano do Sul e moro em Santo André. Qual nota você daria para o seu ambiente de trabalho? Qualidade para mim é ótima, a iluminação também e a limpeza é excelente. Está sempre tudo bem limpinho. Data da minha admissão eu não lembro. Aí a hora que eu nasci também não. Dou um próximo, aí vem o formulário de apresentação, na imagem do vídeo, para deixar uma determinada impressão. E aqui idem. Quando eu der o enviar, as informações vão estar constando aqui, ó. Essa foi a última linha que eu acabei de fazer. Aqui embaixo não tem nada escrito, porque eu não fiz nenhum parecer sobre as imagens. Pulou uma linha aqui, mas isso, ops, perdão. Inserir à esquerda. Isso aqui é aquela pergunta que não tinha nada escrito, ele criou esse espaço aqui. E por algum motivo, ele mudou uma linha. Vou dar um excluir e outro excluir. Ok? Bom, com isso, eu creio que já vimos aqui os aspectos básicos, né, os principais sobre a utilização de formulário. Como é que eu faço para mudar a aparência? Eu posso colocar aqui na paleta de cores, eu posso escolher uma outra cor, né, ele já dá um conjunto aí dentro do mesmo tema, ou eu posso vir aqui em personalizar, né, e buscar alguma sugestão que é dada aqui pelo Google em relação a esses temas, né? Vou fazer algo sobre uma cena noturna, vou fazer um convite para os meus amigos para um jantar, né? Tem alguns aqui que são interativos, né? Por exemplo.
Na hora que eu seleciono, ele põe aqui em cima na capa como ficaria. Então, tá aí a imagem. Ok? Uma coisa bem bacana de se trabalhar com sessão é que você pode, dependendo da resposta que a pessoa coloca em uma parte desse formulário, você pode direcionar ela para uma outra página que não necessariamente seja sequencial. O que seria isso? Ó, percebam aqui que eu estou na seção 1 e após dar um enviar, para onde que a pessoa vai ser direcionada? Para cá. Por quê? Para aqui para baixo, né? Porque aqui embaixo eu tenho essa informação. Ó. Deixa eu correr a barra aqui. Aqui embaixo, ó, após a seção 1, né, quando a pessoa vai lá e dá o próximo, para onde que vai? Né? Eu posso escolher, por isso que é importante colocar nome nas sessões, porque você pode direcionar a pessoa para uma... Você tem um formulário muito grande, né? Você pode direcionar para um local específico. Né? Como que isso funcionaria, né, se eu tiver que pular? Então, por exemplo, aqui ó, eu coloquei que ia para a seção seguinte. Né? Se eu colocar aqui, vai direto para a imagem. Ó, daqui vai direto para a imagem. Vou dar um próximo. Ó, tá lá. Foi direto para a imagem. Ah, mas qual o sentido de utilizar isso? Vamos fazer um exemplo mais prático aqui. Ó. Digamos assim, eu vou inserir uma nova, digite seu nome completo, aí vai para a próxima sessão. Eu vou criar uma outra sessão aqui. Ó, empurrei as demais para baixo e vou criar essa sessão aqui. Ó. Tem preenchimento. Vou excluir essa daqui, melhor dizendo. Vou excluir essa. Vou colocar o nome aqui dessa daqui anterior para melhorar como cidades. Só para ter como referência. Okay. Aí eu venho aqui e vou dar uma nova sessão, sem título. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, selecione o tipo de produto, por exemplo. Aí aqui embaixo eu vou inserir uma pergunta de múltipla escolha, por exemplo. Tá? Em múltipla escolha. Então, produto A, produto A, produto B e produto C. Aí eu venho aqui embaixo, ó, clico e ir para a seção com base na resposta. Como a pessoa aqui em cima só pode escolher uma opção, como eu já mostrei para vocês, né, dependendo do que for respondido aqui, eu posso direcionar para uma página específica. Então, ó, se a pessoa escolher o produto A, eu quero que vá para a página ambiente de trabalho. Se ela respondeu B, eu quero que vá para a data hora. Ou se ela respondeu C, eu quero que envie o formulário. Eu não quero falar mais nada sobre o tema. Né? Como funcionaria isso? Vamos lá dar um visualizar aqui. Ó. Então, vamos lá digitar meu nome, né, novamente, próximo. Aí eu tenho a seção que eu escolho o tipo de produto. Ah, eu quero o produto A. Olha lá, fui para o ambiente de trabalho. Vou dar um voltar. Ah, não, é o produto B. Fui para data e hora. E o produto C, ele já vai para a seção de enviar o formulário. Então percebam que isso é bem útil, né? Se você estiver fazendo um tipo de pesquisa, um levantamento de informações que dependendo do tipo de preenchimento tem mais ou menos sessões com perguntas, você direciona ali. Né? E pode ser utilizado também não só com a múltipla escolha, mas também com a lista suspensa. Ó, ele manteve aqui, né? Então a pessoa chegando nessa seção aqui, se ela escolhesse o produto A e desse o próximo, ia lá para o ambiente de trabalho e assim sucessivamente.
Isso aqui é bem bacana. Por exemplo, você poderia colocar aqui uma outra forma. Eu vou escolher um item aqui com cadastro, ou melhor, cadastrado, não cadastrado. Se a pessoa já fosse, vou mudar aqui só para a gente ter uma informação. Se a pessoa fosse cadastrada, você teria uma sequência de perguntas na seção 5, por exemplo. Se ela não fosse cadastrada, ela poderia ir para a seção 4, né? E depois iria para 5, que aqui na seção 4, por exemplo, você ia pedir os dados da pessoa, nome, endereço, telefone, assim por diante. E após ela dar o continuar, ela iria para a próxima seção, que seria a 5. Vamos ver como funciona? Vamos lá, dar um visualizar aqui. Então vamos lá. Se eu fosse uma pessoa cadastrada, eu já iria lá para data e hora, como a gente viu. Ah, mas eu sou uma pessoa que não tem cadastro. Então se eu desce próximo, olha lá, ele vai para uma outra pergunta. Quando eu terminasse de perguntar, ele vai para data e hora. Entenderam a jogada? Então é essa daí uma das utilizações de sessão. Parece complicado, mas assim, conforme vocês vão utilizando, isso aqui fica muito simples de você criar. O que precisa realmente é praticar. Aproveitando que a gente tem aqui já bastante dados, eu queria mostrar aqui para vocês em respostas, que elas ficam registradas no formulário também. Do formulário você transfere ou não para um arquivo. O que é bacana é que ele já vai trazendo alguns gráficos sobre as respostas. Então, lá, em qual cidade você trabalha, obteve duas respostas, das quais 50%, uma foi da cidade de São Caetano e a outra de Santo André. Então, vocês podem utilizar a ferramenta Capturar do Windows. Vocês podem salvar isso aqui em algum lugar. Por um underline aqui para facilitar a busca. E utilizar essa imagem, de repente, aí numa planilha. Vem aqui, dou inserir, imagem. Eu vou buscar essa imagem. Aí está lá. Então já tenho aí um gráfico pronto com as informações. E aqui eu tenho sobre qualidade, qualidade 1 achou bom, o outro achou ótimo, das duas respostas que tiveram, sobre a iluminação e sobre a limpeza. Então, da mesma forma, você pode copiar e colar e mostrar aí os dados, aproveitar esse gráfico ou utilizar lá a própria planilha do Google para poder fazê-lo, ok? Bom, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, espero que tenha sido bem útil e que ajude aí no dia a dia de vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um abraço a todos.